Olá! Vamos nesta aula falar sobre o crescimento e desenvolvimento facial. Podemos afirmar que este é um dos capítulos mais importantes da ortodontia e um dos assuntos mais estudados e pesquisados na história da ortodontia. Esse tópico ele vai ser dividido em duas aulas. Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar os conceitos básicos sobre o tema, saber quais são os tipos de crescimento, ver os diferentes métodos de estudo do crescimento. E numa segunda aula, iremos abordar sobre as teorias de crescimento, né, as teorias mais clássicas, que tentam explicar o crescimento e desenvolvimento facial. E também vamos discutir sobre o crescimento do complexo crâniofacial com mais ênfase no crescimento da maxila e da mandíbula. Mas antes de iniciarmos os conceitos básicos, vamos falar um pouco do porquê esse assunto é tão importante na ortodontia, né? Quando olhamos aqui essa sequência de imagens de crânios secos, uma coisa nos chama a atenção. E o que é? É a grande transformação da face, do recém-nascido até o adulto, né? Se a gente for olhar cada um dos crânios, as características, as alterações que foram acontecendo. E a oclusão, ela está intimamente relacionada com esse crescimento facial. Então, ao longo das 2 primeiras décadas de vida, que a gente pode mostrar representadas aqui nesses crânios secos, né, desde o nascimento até o adulto jovem, a gente tem uma face sofrendo uma grande transformação. E desde o nascimento até a fase adulta, os eventos que caracterizam o crescimento e desenvolvimento do esqueleto da face ocorrem de uma forma gradual e harmoniosa. E isso permite, então, o desenvolvimento normal, o adequado ali dos dentes da oclusão. Tá? Então, você tem ossos que estão com desenvolvimento adequado, harmonioso, trazendo também uma oclusão adequada e harmoniosa. Agora, se o crescimento facial ocorre de uma forma alterada ou anormal, isso vai diretamente afetar a oclusão. E nós vamos ver isso nessa aula. Bom, só para conceituar, o processo de crescimento e desenvolvimento facial é caracterizado por diversos eventos biológicos que promovem mudanças dimensionais, e aí devemos considerar as 3 dimensões, nas estruturas da face. Então, o esqueleto facial ele sofre alterações tridimensionais, ao mesmo tempo em que busca manter o equilíbrio anatômico e funcional entre elas. Então, nós temos que pensar na respiração, a deglutição, a mastigação, a fala. São várias funções envolvidas nesse processo que ocorre paulatinamente, tentando manter a harmonia entre todos os sistemas. É importante a gente diferenciar os termos de crescimento e desenvolvimento. Tá? Eles se referem a fenômenos diferentes. O crescimento ele está mais associado ao aumento da massa, do tamanho, do número daquele órgão. Tá? Já o desenvolvimento ele está mais associado com um aumento de complexidade, um aumento da especialização, tá? Um amadurecimento das funções, tá? Decorrente aí de uma diferenciação progressiva em níveis celulares e teciduais, tá? Daqueles órgãos ou sistemas. O crescimento ele está mais associado a uma mudança quantitativa, enquanto o desenvolvimento a mudanças qualitativas. O crescimento ele é um fenômeno anatômico e o desenvolvimento é um fenômeno fisiológico e comportamental. E por que estudar esse assunto na ortodontia? Né? Hoje, atualmente, quando a gente faz uma avaliação de uma criança, de um adolescente, de um paciente, uma avaliação com finalidade ortodôntica, a gente primeiro inicia uma avaliação da face, com o objetivo de diagnosticar o comportamento do esqueleto facial. Então, primeiro a gente faz uma análise facial e depois avaliar a oclusão, tá? Tentando relacionar a oclusão com a face.
Então, na ortodontia, o ato de entender, de compreender o comportamento, esse desenvolvimento, esse crescimento facial, é de fundamental importância para a gente encontrar algumas respostas bastante relevantes ali na ortodontia clínica, tá? Como causa das más oclusões, né? A etiologia, o diagnóstico e principalmente o melhor plano de tratamento para esse paciente, para essa má oclusão, enfim. Além disso, podemos também compreender a estabilidade do tratamento, né, que está intimamente relacionada com o comportamento da face ao longo dos anos. Como que essa face vai se comportar depois que eu remover o aparelho, né? Então, isso tem íntima relação com a estabilidade dos resultados alcançados na ortodontia. Ao avaliarmos a etiologia das más oclusões e nos deparamos com fatores predominantemente esqueléticos, né, nós fazemos uma avaliação tridimensional dessas características esqueléticas, né? Então, nós vamos avaliar o comportamento do esqueleto facial no sentido sagital, também chamamos de horizontal ou anteroposterior, no plano vertical ou no plano transversal. No sagital é quando nós vamos avaliar se a maxila está muito para frente ou muito para trás, a mandíbula está muito para frente ou muito para trás, né, protraída ou retruída. Ali no plano rosa. Tá? No plano amarelo nós temos o plano vertical, onde nós vamos avaliar se existe um crescimento, um desenvolvimento mais vertical, e nós temos ali o desenvolvimento de uma face mais longa, ou ao contrário, o paciente não teve um desenvolvimento tão expressivo e a gente tem uma face mais curta. E no plano transversal, nós podemos avaliar a expansão ou contração, né, dos ossos. Podemos avaliar, por exemplo, a maxila mais contraída, mais atrésica, né, nesse plano em azul. Então, aqui um exemplo clínico dessa alteração no sentido sagital. Nós temos uma maxila protruída, uma mandíbula retruída, e essas alterações impactam de forma expressiva a oclusão. Nós temos então uma má oclusão de classe 2, né? Os dentes estão relacionados numa má oclusão de classe 2. E essas alterações esqueléticas, elas podem ser confirmadas pela cefalometria, onde nós temos referências, normas para nos apoiar e aí confirmar se existe ou não uma alteração esquelética. Num outro sentido, a gente tem uma maxila retruída e uma mandíbula protruída, né, como nesse caso, nessa paciente, a gente também sofre alterações não só na face, né, porque a gente tem um esqueleto facial alterado, com crescimento alterado, mas também na oclusão, de forma bastante significativa. Esqueleticamente, a cefalometria nos mostra essa alteração, essa displasia esquelética, e dentariamente nós temos uma relação dos molares de classe 3, uma mordida cruzada anterior, mostrando essa má oclusão de classe 3. Já no plano vertical, nós também podemos ter alterações, e aí nós podemos visualizar pacientes com uma face longa ou uma face curta. Nesse caso, por exemplo, nós temos uma paciente com uma face longa, onde os planos da maxila e da mandíbula são divergentes. Então, a gente tem uma hiperdivergência dos planos da maxila e da mandíbula. Nesses casos, a gente tem uma altura facial anterior aumentada, uma altura facial posterior reduzida, né? E essas características, esse tipo de crescimento favorece o aparecimento de uma mordida aberta anterior. Não que todo paciente face longa ou crescimento vertical vá apresentar a mordida aberta anterior, não, mas que esse crescimento ele propicia, né, o aparecimento de uma mordida, o desenvolvimento de uma mordida aberta anterior. Aqui neste outro exemplo nós temos o contrário, um paciente com uma face curta, né? Então, nós temos o plano da maxila e da mandíbula com uma hipodivergência, né? Tem um crescimento mais horizontal. Então, dessa forma, ele possui uma altura facial anterior mais reduzida, uma altura facial posterior mais aumentada
E esse tipo de crescimento favorece o surgimento de uma mordida profunda, né, uma sobremordida profunda, onde a gente tem os dentes superiores, os incisivos superiores, escondendo os incisivos inferiores. Né? Então, é uma oclusão com uma sobremordida profunda. E no plano transversal, nós podemos ter aí arcos mais estreitos, né, o superior mais estreito, apresentando uma mordida cruzada posterior, que pode ser unilateral ou bilateral, né, e essa mordida cruzada pode estar associada com um crescimento de um esqueleto facial mais estreito também. Já no diagnóstico e tratamento das más oclusões que apresentam fatores predominantemente esqueléticos, nós devemos então buscar identificar o problema, tá? Qual é o que está acontecendo, quais estruturas estão envolvidas nesse problema. Né? Então, por exemplo, a maloclusão de classe 2, ela pode ter um envolvimento apenas da mandíbula. A mandíbula não se desenvolveu normalmente, então ela pode ser uma maloclusão de classe 2 em decorrência de uma mandíbula retruída. Ou ela pode ter também a maxila protruída e a mandíbula retruída. Né? Então, uma associação das duas estruturas. E além de avaliar quais estruturas estão envolvidas na maloclusão, também avaliar quais planos do espaço estão envolvidos. Então, nós temos umas oclusões que podem envolver apenas o plano sagital, ou vertical, ou transversal, ou pode envolver 2 planos, ou até os 3 planos, né? O que aumenta ainda mais a complexidade do problema e a dificuldade do tratamento. Tá? Então, nós temos que ter em mente o conhecimento destas questões, né, de quais estruturas esqueléticas estão envolvidas e quais planos do espaço estão envolvidos, para daí então fazer um melhor plano de tratamento para o paciente. Então, dentro do assunto de crescimento e desenvolvimento facial, existem alguns conceitos que são bastante importantes, que devemos frisar aqui, que são padrão, variabilidade e ritmo. O padrão corresponde às mudanças esperadas nas proporções do corpo ao longo do tempo e está relacionado com previsibilidade e proporcionalidade, né? Previsão de crescimento ao longo do tempo e proporção entre as partes do corpo conforme a idade. Existe um exemplo de padrão de crescimento que é o gradiente cefalocaudal de crescimento, que significa que existe um eixo de aumento do crescimento que se estende da cabeça aos pés. Se observarmos então um feto de 2 meses, metade do corpo dele é representado pela cabeça. Então existe um crescimento maior, né, mais rápido no início do desenvolvimento do embrião, do feto, enfim, um crescimento maior da cabeça do que do resto do corpo. E conforme vai passando o tempo, né, ao longo do tempo, a gente vê um crescimento maior das estruturas que estão mais longe da cabeça. Então, um feto de 2 meses apresenta metade, 50% do tamanho corporal dele sendo a cabeça. Ao nascimento, essa criança ela tem 25% ou 30% do tamanho total do corpo sendo representado pela cabeça. E depois do nascimento a gente percebe um crescimento maior das estruturas que estão mais afastadas, mais distantes da cabeça, né? Então, um adulto, ele possui 12% do seu comprimento total como sendo a cabeça, ou seja, a gente tem um desenvolvimento muito maior da cabeça ao início do desenvolvimento da vida e um crescimento maior das outras estruturas mais afastadas da cabeça ao longo do tempo. E não existe apenas um gradiente cefalocaudal de crescimento dentro do corpo, existe também um dentro da face. Considerando essa perspectiva, não é de se surpreender que a mandíbula, estando mais afastada do cérebro, tende a crescer mais e mais tardiamente que a maxila, tá? Que está mais próxima do cérebro. Então, os tecidos e órgãos do corpo seguem padrões diferentes de crescimento. Aqui na curva de Scamon, mostra o padrão de crescimento dos 4 principais sistemas de tecidos do corpo. Então, a gente tem em vermelho aqui
a curva de crescimento genital, né? Então a gente tem uma aceleração desse crescimento na puberdade. Depois, em verde, a gente tem a curva de crescimento geral, onde incluem músculos, ossos e vísceras. Tá? Então, a gente percebe uma curva em forma de S, né? Tem um crescimento maior ao nascimento, depois na infância há uma diminuição, uma redução na taxa de crescimento, e na puberdade existe uma aceleração. Depois, na curva neural, a gente observa um intenso crescimento ali ao nascimento, né? E por volta de 6, 7 anos de idade, o crescimento desse sistema está quase completo, né? Então, a gente percebe um platô. E já os tecidos linfóides, eles proliferam muito além da quantidade dos adultos na fase final da infância. Então, eles superam bastante a quantidade dos adultos. E existe um grande retrocesso, né, ali na puberdade, ao mesmo tempo em que o genital tem a sua aceleração. Tá? Então, é assim que se comporta o padrão, né, de crescimento desses 4 principais sistemas de tecidos do corpo. Então, assim, a gente tem os tecidos e sistemas do corpo não crescem todos numa mesma proporção. Tá? E se nós formos incluir nesse gráfico de Escamon o crescimento, né, a curva de crescimento da mandíbula e da maxila, nós vamos ter 2 curvas aí, né, porque elas apresentam padrões diferentes de crescimento. O crescimento da mandíbula está mais próximo ao padrão de crescimento do sistema geral, né, onde tem uma aceleração maior no início, depois na infância dá uma diminuída e na puberdade ali tem uma aceleração, né? E o padrão de crescimento da maxila segue mais o padrão da curva do sistema neural, né? Com um crescimento muito maior ao nascimento e depois ele vai se estabilizando. Então, temos aqui a comparação entre o tamanho de crânio e face. Podemos considerar que aos 8 anos de idade o cérebro já possui 95% do tamanho adulto. Então, a partir dessa idade, a gente não vai ter grandes mudanças na calota craniana. Já na face, a face vai sofrer grandes transformações, né? E comparando a maxila com a mandíbula, a gente já falou sobre o gradiente cefalocaudal de crescimento, né? Então, a gente vai ter a mandíbula crescendo mais e crescendo mais tardiamente em relação à maxila. E existe também uma sequência na finalização desses crescimentos. Primeiro, o crescimento para de acontecer em largura. Segundo, depois ele para de crescer em comprimento. E por último, o último que para de crescer em altura. Embora o processo de crescimento obedeça a alguns padrões, existem variabilidades no ritmo que podem ocorrer entre os diferentes indivíduos, entre os sexos, entre as diferentes raças. Devido ao grande número de variações genéticas, nunca 2 indivíduos vão ser iguais. Então, logo, temos uma grande variabilidade de crescimento. Tá? E o ritmo se refere às variações de crescimento, né, os eventos de crescimento e desenvolvimento comuns na adolescência. Tá? Algumas crianças elas crescem mais rápido e amadurecem mais cedo, outras já crescem mais devagar, mas todas vão passar por um surto de crescimento. Tá? Então, nesse gráfico, nós temos aqui 3 grupos de meninas. De triângulo teve uma menarca mais precoce, e da curva de quadradinho a gente tem uma menarca mais tardia. Tá? Mas todas a gente tem ali um início de um surto de crescimento, eles chegam ao pico de crescimento, existe a menarca e a redução, né, uma desaceleração do crescimento. Todas em algum momento vão passar por esse surto de crescimento.
Vamos então agora seguir com os tipos de ossificação. O crescimento craniofacial tem seu início antes mesmo de surgirem os primeiros centros de ossificação. Existe então um intenso movimento celular, extremamente organizado e especializado, onde futuramente no feto será a cabeça. O crescimento dos ossos do crânio e da face inicia-se com o processo de ossificação que dá origem a esse novo tipo de tecido. Assim, definimos a osteogênese. Dependendo então do processo de ossificação transcorrido, o tecido ósseo gerado pode ser classificado em dois tipos: o tecido ósseo de origem intramembranosa, como as suturas, periósteo e endósteo, e o tecido ósseo de origem endocondral, como a cartilagem. Assim, temos a ossificação intramembranosa e endocondral, respectivamente. A ossificação intramembranosa ocorre nos centros de condensação do mesênquima, a partir da diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos, que vão produzir inicialmente um osso fibroso, né, que nós chamamos de matriz osteoide. Logo, a matriz osteoide se calcifica, aprisionando ali nessa matriz vasos e células, né, que são os osteócitos, que vão responder pela vitalidade desse tecido ósseo. Essa ossificação ela ocorre na calvária, na calota craniana, na maxila e no corpo da mandíbula. E a ossificação endocondral ela tem sua origem sobre uma peça de cartilagem primária, tá? Que depois sofre um processo de degeneração e em seguida é invadida por capilares sanguíneos e células indiferenciadas. Essas células elas se diferenciam em osteoblastos, iniciando a substituição da cartilagem por tecido ósseo. Esse tipo de ossificação endocondral ocorre no côndilo da mandíbula, tá? Então, no côndilo da mandíbula tem a ossificação endocondral e no corpo da mandíbula tem a ossificação intramembranosa. E além de ocorrer no côndilo da mandíbula, a ossificação endocondral também ocorre na base do crânio. Então, pessoal, vejamos aqui os mecanismos de crescimento ósseo, né? Como funciona esse crescimento, mais especificamente aqui dos ossos da face. O crescimento ósseo envolve um processo de aposição e reabsorção óssea. Então, de um lado, a gente vai ter a posição óssea, né? Colocação de novos incrementos ósseos, a neoformação óssea, e do outro lado, a reabsorção óssea. Então, a combinação de adição em um lado da lâmina cortical e reabsorção no outro lado produz um mecanismo de crescimento capaz de aumentar progressivamente as dimensões de todo o osso. Então, a gente tem esse crescimento, esse aumento do tamanho ósseo em decorrência desse mecanismo de aposição e reabsorção. E esse processo de aposição e reabsorção óssea, quando ocorre de uma forma seletiva, é responsável pela remodelação da superfície óssea. É uma remodelação que vai alterar a forma e a proporção de cada parte do osso durante o crescimento. Então, nessa imagem, nós temos uma cor mais clara, em amarelo, o osso, né, de uma mandíbula de um recém-nascido. E as alterações que ocorrem ao longo do tempo, né? Então, com o crescimento desse osso, a gente vê o ramo da mandíbula sofrendo uma recolocação. Então, a gente tem na parede anterior do ramo uma reabsorção óssea e na parede posterior do ramo uma aposição óssea, né? Esses fenômenos ocorrem ao mesmo tempo e promovem essa remodelação do osso mandibular. Nessa imagem, podemos ver melhor que essa aposição e reabsorção ela é bastante seletiva. Então, a gente vê
a imagem com sinal de mais e de menos, em todos os lugares a gente tem esse fenômeno ocorrendo, esses mecanismos, né, ocorrendo, mas ela é de forma diferente. Então você vê setas em vermelho representam a neoformação óssea, a aposição, e setas em azul representam o mecanismo de reabsorção. O que a gente vê mais aqui nessa imagem? Muito mais setas vermelhas, não só em quantidade, mas também em largura, em tamanho, né? Ou seja, a gente tem uma expressão muito maior da posição óssea, porque a gente vê depois a diferença, né, no crescimento desse osso, dessas partes do osso aí ocorrendo no ramo, principalmente no ramo, no côndilo, né? Então, essa representação por setas mostra esses mecanismos de reabsorção e de aposição ocorrendo no osso da mandíbula. Agora, considerando os movimentos de crescimento, nós temos o deslizamento e o deslocamento. O deslizamento, ele é decorrente do próprio mecanismo de crescimento por aposição e reabsorção. Tá? Então, a gente está tendo de um lado, né, o sinal de menos ali, de um lado a gente tem a reabsorção e do outro lado a aposição óssea, um sinal de mais. Então, aqui uma analogia sendo feita com os construtores, os operários. De um lado ele está destruindo, seria a reabsorção, e do outro ele está construindo, né, colocando novos tijolos, seria a neoformação óssea ou a deposição óssea. E o deslizamento ele ocorre na direção da deposição óssea. Tá? Então, a direção do deslizamento é na direção da deposição óssea, sinal de mais. O deslocamento, que é outro tipo de movimento do crescimento, é um movimento de todo o osso como uma unidade. Então, a gente tem o deslocamento da maxila, o deslocamento da mandíbula, e ele pode ser primário ou secundário. O deslocamento primário é um movimento associado ao próprio crescimento daquele osso. Tá? Então, a gente tem a maxila, por exemplo. Como que ocorre o crescimento da maxila? Por aposição e reabsorção. Então, a gente está tendo bastante aposição óssea na parte superior e posterior. Então, existe um deslizamento desse osso para cima e para trás. Tá? Mas ele se desloca para frente e para baixo. Tá? Então, à medida que vai havendo esse deslizamento, né, da maxila para cima e para trás, ele toca na base do crânio, ele já encosta ali, mas para restabelecer essas relações entre os ossos, né, existe então um deslocamento para frente e para baixo. Na mandíbula, a mesma coisa, a imagem mostra a sobreposição de uma mandíbula de um recém-nascido, de um adulto. Então, a gente tem o sinal de menos mostrando a reabsorção, o sinal de mais mostrando a deposição óssea, né, e a seta mostrando o deslizamento que aconteceu. Tá? Então, a gente tem esse deslizamento, e para manter esse deslizamento na direção ali da base do crânio, e para manter essa relação entre os ossos, né, da mandíbula com a base do crânio, existe o deslocamento primário, ele é deslocado para frente e para baixo. Tá? Já o deslocamento secundário, ele ocorre quando é decorrente do crescimento de um outro osso. Tá? Então, o deslocamento da maxila pode ser secundário quando é decorrente do crescimento dos ossos da base do crânio. Tá? Então, os ossos da base do crânio cresceram e deslocaram a maxila. Então, houve um deslocamento secundário da maxila. E os movimentos de crescimento, eles podem ter direções semelhantes ou opostas. Tá? Então, a gente pode ter um osso sofrendo deslizamento numa direção e deslocamento numa outra direção, como ocorre com a maxila. Tá? Então, a maxila, ela tem um deslizamento que é para cima e para trás.
né, que é onde ocorre o crescimento dela, desse osso, onde a gente tem a deposição óssea. Mas o deslocamento da maxila é para frente e para trás. Tá? Então a gente tem as direções do movimento de deslizamento e de deslocamento são direções opostas. Já o palato, ali dentro da maxila, o palato é um exemplo de osso que possui a direção de deslizamento sendo a mesma direção do deslocamento. Tá? Então, esse é um osso que desliza para baixo e desloca também para baixo. Então, ele apresenta deslocamento e deslizamento ocorrendo na mesma direção. Agora vamos ver os métodos de estudo do crescimento. Existem diversos métodos de estudo, né? Várias formas de se avaliar o crescimento. Quanto cresceu, local, se ainda está ativo, direção, quantidade, né? Incrementos por ano. Então, existem diversas formas. Craniometria, antropometria, radiografia cefalométrica, nós vamos ver cada um desses agora. A craniometria ela é baseada em medições realizadas em crânios secos. Existem pontos de referências, padrões, e ela representa a primeira técnica de medição para estudo do crescimento. A partir daí é que começaram outros estudos, outros métodos. É muito utilizado na medicina forense. Temos também a antropometria craniana, e a antropometria ela buscou muitos pontos, né? Ela trouxe muitos pontos da craniometria para os estudos da antropometria, que seriam medições, né, do crânio em indivíduos vivos, utilizando então esses pontos craniométricos transferidos para o tecido mole. Porém, né, embora a gente tenha ali uma certa espessura do tecido mole, e isso possa produzir algum grau de variação das medidas, os dados são considerados bastante importantes sobre proporções faciais, então vários estudos têm sido obtidos nesse sentido. Radiografia cefalométrica, que é um dos principais métodos utilizados na ortodontia para avaliar crescimento, para comparar resultados de tratamento, né, se houve um crescimento com aquele aparelho ou se foi um crescimento resultante apenas do próprio crescimento do paciente. Né. Avaliar em longo prazo as alterações ocorridas. Então, é um método de avaliação de crescimento das partes, né, da face, da maxila, da mandíbula. A gente pode avaliar em altura, em plano sagital, né, e avaliar a direção de crescimento, avaliar incrementos desse crescimento com a idade. E ainda avaliar também as mudanças não só esqueléticas, mas também dentárias, né, ocasionadas pelo tratamento ortodôntico. A coloração vital também é um método de estudo do crescimento, porque existem corantes que reagem fortemente com o cálcio, né? E nessa reação eles podem indicar os locais onde está tendo a calcificação, onde está tendo crescimento ósseo ativo, né? Ainda pode indicar ritmo de crescimento, locais, direção, quantidade e duração de crescimento. Os implantes metálicos também foram utilizados por um método idealizado pelo professor Bjork em 1968. Ele então inseria implantes metálicos de 2 milímetros na maxila e na mandíbula e ia fazendo radiografias seriadas, né? A cada ano fazia uma radiografia e sobrepunha esses implantes, né, nas radiografias para
medir quanto cresceu, para avaliar padrão de crescimento, né, para ter informações que eram bem precisas, já que você tem os implantes ali sem alteração de posição, né? Então são consideradas referências, boas referências. Mas hoje a gente não pode fazer isso, né, por motivos éticos, inserir implantes apenas para ter esse tipo de informação. Marcadores radioativos, existem radioisótopos que podem ser usados para indicar áreas de crescimento ósseo rápido, tá? Então o material ele é injetado e depois de algum tempo pode ser localizado dentro do tecido ósseo por técnicas autorradiográficas. E marcadores naturais, existem alguns sinais, algumas estruturas, né, que podem ser utilizadas como referência para estudo de aposição, reabsorção e remodelação óssea. Aqui, por exemplo, o canal mandibular. Na base do crânio também existem algumas estruturas que são utilizadas como referência para estudo do crescimento. Então, pessoal, indo aqui para o final da nossa primeira parte da aula de crescimento, eu comentei no início que era importante entender sobre o crescimento e desenvolvimento dos ossos da face, né, para auxiliar na etiologia, no diagnóstico. Mas pensando agora no plano de tratamento, uma informação muito importante é sobre em que fase, em que estágio de crescimento ósseo esse paciente se encontra, para a gente poder fazer um plano de tratamento mais adequado para aquele estágio, né, para aquela idade. Então, não adianta nada eu fazer um planejamento pensando em promover um crescimento maior da maxila se aquele paciente já não tem mais crescimento, né? Então, o aparelho não vai ter efeito, não vai ter função na parte esquelética. Então, existem indicadores de maturidade biológica que podem nos ajudar a indicar em que fase esse paciente se encontra, né? Então, a gente tem a idade cronológica que nos diz quantos anos tem o paciente, tem aquele indivíduo, né? E a gente usa essa idade baseada na época de nascimento. É uma das mais utilizadas pela sua simplicidade e facilidade. Existem outras idades, as idades biológicas, como a morfológica, que se baseia sobretudo na altura, né? Então, dependendo da altura, a gente tem ali mais ou menos um parâmetro, né? A gente tem padrões de referência para determinadas idades, padrões de referência de altura, né, para determinadas idades. Então, a gente pode usar a idade morfológica, a gente pode usar a idade esquelética, que se baseia no grau de desenvolvimento dos ossos, né, da mão, do punho, das vértebras, ver em que estágio de desenvolvimento se encontram as epífises, se já houve fusão, né? A idade sexual baseia-se no desenvolvimento das características sexuais secundárias, então o aparecimento de barba, o aumento das mamas, pelos pubianos, né, a voz que modifica, a menarca, são características que podem nos auxiliar a indicar a idade sexual. Idade dentária, que baseia-se no grau de desenvolvimento dos dentes, né? Então a gente tem as diferentes dentaduras, né? Dentadura mista, decídua, mista, permanente, e aí a gente pode se basear no desenvolvimento dos dentes para definir essa idade. E a idade mental, que baseia-se no grau de desenvolvimento psíquico e cognitivo do indivíduo. Então, pessoal, são várias idades que temos à nossa disposição. Mas para indicar em que estágio de crescimento o paciente se encontra, né, e qual é esse estágio que a gente quer, né, saber, que importa para a gente. Existe um estágio que é muito importante para a gente aqui na ortodontia, que é o surto de crescimento, que acontece ali na puberdade. Muitas más oclusões, né, de classe 2
são corrigidas nesse momento, são melhor trabalhadas nesse momento, tá? Então a gente tem um momento que a gente considera de ouro, né, para uma melhor época para o tratamento da classe 2, né? Quando a gente trabalha bastante o crescimento da mandíbula. Tá? E a gente tem duas idades que são bem utilizadas de forma muito fácil ali no consultório, né? Que é a idade cronológica e a idade dentária. São idades que podem nos ajudar a indicar em que fase de crescimento esquelético se encontra o paciente. Tá? Então, a gente tem mais ou menos referências, né, de idade cronológica, por exemplo, um menino numa idade ali de 12 anos, 12, 14 anos, é uma idade propícia, né, ele apresenta um surto de crescimento mais ou menos nessa época, já as meninas entre 10 e 12 anos de idade. Então, a gente tem a idade cronológica como referência. A idade dentária também. Então, a gente tem o final da dentadura mista, ou o início da dentadura permanente, como sendo um momento interessante, importante, ideal para realizar um tratamento, né, quando se quer aproveitar o surto de crescimento esquelético. Tá? Mas a idade que melhor se relaciona, né, com o nosso interesse, ele é a idade esquelética. A gente quer saber em que fase de crescimento esses pacientes se encontram, então a idade esquelética, e a gente pode se basear numa radiografia de mão e punho para definir essa idade, né, para saber se ainda tem crescimento, ou se já findou esse crescimento. Né? Então a gente usa uma radiografia de mão e punho. Existe também a possibilidade de usar uma radiografia pré-apical mesmo, do polegar. Ali no consultório, um método fácil, prático e rápido, né? Isso foi publicado, de se usar uma radiografia do polegar e a partir dessa radiografia observar as características, né, dos ossos do polegar. Então ali já foi identificado que o início do surto de crescimento, né, quando vai haver uma aceleração desse crescimento ósseo, nesse início do surto existe o aparecimento do sesamoide. Então, na segunda imagem, na segunda radiografia, a gente vê aí circulado uma bolinha de osso, né, na segunda articulação do polegar. Tá? Então, quando o sesamoide aparece, a gente diz que é o início do surto de crescimento. Tá? Na sequência, quando existe um início de capeamento, né, epífise iniciando a fase de capeamento, a gente considera que o paciente se encontra no pico de crescimento. É o momento em que há a maior aceleração do crescimento, há os maiores ganhos de crescimento ósseo no paciente nesse momento. Tá? Depois, mais para frente, a gente tem um momento de quase fusão ali, e no final a fusão praticamente, né, da epífise, mostrando o fim do crescimento. Então, pessoal, aqui um esquema mostrando esse momento de ouro, né, que é o surto de crescimento, que o ortodontista avalia para poder utilizar durante o tratamento, que o ortodontista busca, né? Pacientes que têm problemas de deficiência mandibular, ainda está em crescimento, ainda tem crescimento, a gente avalia, ele está no início do surto, ele já passou do surto de crescimento, né? Para a gente poder avaliar quanto que essa mandíbula ainda pode crescer, né? E quando o paciente encontra-se ali no início do surto, pelo gráfico a gente vê representado pela letra A, e que numa radiografia de polegar a gente vê o surgimento do sesamoide, né, na segunda articulação do polegar. Então, quando o paciente está no início do surto, a gente sabe que ele vai ter aí um período de 2 anos mais ou menos
de crescimento. Ou seja, nesse momento, que acontece geralmente na adolescência, nesse momento, no início do surto, ele vai ter uma aceleração, né, nessa velocidade de crescimento até atingir um pico. Né, um pico onde vão acontecer os maiores incrementos ósseo. Então, um paciente que tem uma deficiência mandibular, a gente quer que ocorra uma aceleração desse crescimento, a gente quer que ocorra mais formação óssea, a gente precisa aproveitar esse pico de crescimento, tá? E existem, então, algumas referências, né? Então, eu falei aí do sesamoide, né? A gente tem também a menarca, ela é uma referência para dizer quanto tempo ainda tem de crescimento, né? Em que fase do surto de crescimento essa paciente se encontra. Né? Então, a gente pergunta para a mãe quando foi a menarca. Se houve a menarca, a gente sabe que daquele momento, a gente não tem muito tempo para agir, né? A gente já está na curva descendente ali do surto de crescimento. Então, é um momento de ouro que o ortodontista busca e ele precisa avaliar, né, essa idade esquelética, né? O final do surto, a gente pode ver ali uma radiografia no canto inferior direito, que é do dedo indicador, né? A gente vê já a fusão da epífise da falange distal. Então, a gente já sabe que aí é o final do surto de crescimento. Então, a gente já não pode mais aproveitar o crescimento a nosso favor. Tá? Bom, pessoal, então chegamos ao fim dessa primeira parte da aula de crescimento. Na próxima aula iremos ver aspectos mais práticos, mais clínicos da aplicação desses conceitos de crescimento, mais especificamente da maxila e da mandíbula. Então, até a próxima.